Voltamos para continuar nossa revisão sobre o Estatuto do Servidor Público de Teresina, nossa Lei 9138 de 1992. Gente, e agora a gente vai falar sobre o lindo, o maravilhoso, o esperado estágio probatório, tá? O que é isso, Paula? Fui nomeada, meu nome saiu no Diário Oficial, fui nomeada. Tenho 30 dias para tomar posse, P de Paula. Eu posso também passar mais 30 dias, requerer mais 30 dias para a posse. E eu posso fazer uma procuração para alguém tomar posse no meu lugar. Tomei posse, eu entro em efetivo exercício. Para isso, eu tenho até 30 dias improrrogáveis para entrar em exercício. Começar minhas atividades, tá? Comecei as minhas atividades, agora eu estou no meu estágio probatório. O estágio probatório, como o nome está dizendo, ó, é um estágio, ou seja, probatório. Você vai ter que provar que você é um bom servidor público nesse momento. E esse estágio dura quanto? O lindinho é demorado, gente. Dura 36 meses, tá? Ao final desses 36 meses, faltando 3 meses para terminar, aí vai haver a avaliação do servidor quanto à assiduidade, ou seja, a frequência, disciplina, capacidade de iniciativa, produtividade, responsabilidade. Essa avaliação vai ser feita pelo chefe imediato dele, tá? E aí o chefe vai avaliar se ele deve ser efetivado de fato ou se ele não passou no estágio probatório. E aí, tendo sido um parecer favorável, positivo, a gente vai ter o reconhecimento da estabilidade, certo? O reconhecimento é automático ao término do estágio probatório, se ele não foi exonerado por conta de má conduta, né? Se ele não tirar uma nota negativa. Então, passou o lindo. Vocês vão continuar sendo servidores estrelas, mas agora serão servidores estrelas e estáveis, tudo bem? Agora, gente, vamos falar rapidinho aqui sobre vacância. Vacância, gente, vacância significa vaga, certo? Ontem a gente explicou direitinho que existe o cargo público. O cargo público é o número de vagas, tá? Cargo público, resumidamente, é o número de vagas, tá? Então, esse número de vagas do concurso de vocês é um estudo que é feito, que é definido quantas pessoas saíram. E essa saída, essa vaga, ela surge por causa de quê? Dessa vacância, é chamada de vacância, tá? Como surge a vaga? A pessoa pode ser exonerada, demitida, promovida, readaptada, aposentada, falecida ou ela pode assumir um outro cargo público onde seja inacumulável ter dois vínculos. Tá, vamos falar rapidinho sobre cada um para a gente lembrar, tá? Então, a exoneração, gente, pode ser a pedido do servidor. No caso, eu passei, estou aqui no meu cargo público, sou servidora, mas passei em um outro concurso ou decidi não ser mais concursada. Aí eu vou pedir exoneração, tá? Também pode ser exonerado de cargo de comissão, certo? O gestor pode exonerar. A pessoa pode ser demitida por uma penalidade disciplinar. Eu até citei o caso aqui de uma greve que teve dos PMs aqui no Ceará e alguns PMs foram acusados de causar motim e foram demitidos. 8 PMs, certo? Só que aí eles depois entraram na justiça e reaveram o cargo público deles, tá? A justiça mandou eles serem readmitidos. Por quê? Porque a gente, como servidor, tem direito a participar de movimento grevista, tá? É um direito do servidor. Então, vamos lá. Foi demitido por causa de uma penalidade. Ele pode ser promovido, gente. Digamos que você é enfermeiro. Aqui, aí você foi promovido a diretora do hospital. Você não vai continuar no cargo de enfermeiro. Você vai ter que sair, né? Na verdade, aqui não é nem promoção, aqui foi uma nomeação e um cargo de comissão. Mas pode ser uma promoção de outro cargo, tá? Você pode ser promovido, você pode ser transferido, tá? E aí, aquela sua vaga ali fica em vacância.
Readaptação, gente, readaptar. Adaptar tem a ver com o quê? Mudança. Eu tenho que me readaptar porque eu mudei alguma coisa. Pensa nisso. Readaptação acontece quando acontece alguma coisa com o servidor e ele não é mais capaz de executar aquela tarefa. Por exemplo, aconteceu com uma técnica de enfermagem que eu conheço. Ela foi cortar uma carne e ela cortou o dedo, gente. Cortou, quase arrancou todo o dedo. E aí o que é que ela teve que passar por 3 cirurgias na mão e ela não podia mais executar a assistência, o cargo assistencial. Então ela pediu readaptação. Ela pediu para mudar de cargo e ela vai ser adaptada num cargo que seja de acordo com a limitação física ou mental dela, tá? E uma coisa importante é que não pode ter redução salarial, tá? Não pode diminuir o salário de pessoas que estejam em readaptação. A aposentadoria é o que nós também sonhamos, tá? A gente sonha com duas coisas: entrar no serviço público, passar o estágio probatório e chegar na aposentadoria. Brincadeiras à parte. A aposentadoria, deixa eu subir aqui para vocês verem. A aposentadoria é o encerramento do vínculo por tempo de serviço e ela pode ser, gente, compulsória, tá? Gravem isso aí. Compulsória. Quando ela é compulsória, gente, acontece, viu? Compulsória, com 70 anos. É raro, mas acontece com frequência uma pessoa que não quer se aposentar. E aí acontece a aposentadoria compulsória. Chega um momento que diz: não, menina, tu não pode mais continuar, tu tem que ir curtir tua aposentadoria. E aí esse momento é com 70 anos, tá? Tá perto pra vocês? E aí, gente, tem o caso de falecimento, né? Quando encerra também o vínculo funcional, né? Porque, gente, qual é o motivo? Óbvio, né? A pessoa não tá mais nesse planetinha, tá em outro ambiente. Gente, não ria. E aí, gente, esse cargo, ele fica vago, tá? Olha aqui que eu trouxe como questãozinha pra gente só reforçar os conceitos. Como isso pode cair na prova, Paula? Geralmente, gente, eles trocam conceitos, tá? Eles dizem, por exemplo, que a pessoa, o profissional que foi reabilitado, readaptado, aí ele chama de outra coisa, ele chama de promoção. Promoção é a readaptação devido a uma limitação física ou mental. Aí você já sabe que não é, certo? Então você tem que saber o conceito e o nome dele. Isso aqui a gente até viu ontem, mas eu vou repetir, ó. Questões longas como a IDECAN gosta. Mesmo que não tenha sido exonerado, ao término do seu estágio probatório, o servidor público municipal não tem direito a reconhecimento automático de sua estabilidade no serviço público. Já é errado, né? Terminou o probatório, gente. Parabéns, é o momento de bater palma. Você é um servidor público estável, tá? Até lá, ainda corremos um risquinho. Vamos ver, passar mais para frente, para a gente ir para outros conceitos importantes. Aqui, chegou na parte do dinheiro, bufunfa. Ontem a gente falou sobre essa parte, eu vou reforçar só alguns conceitos, tá? Vencimento e remuneração são diferentes e já caiu em prova. Qual é a diferença, Paula? Vencimento é o salário base, é a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público com valor fixado em lei. Então, o salário base que está lá no edital de vocês, isso aqui é o vencimento, tá? Remuneração é tudo que você vai ganhar, é vencimento mais as vantagens pecuniárias permanentes, tá? Que são as gratificações. Irredutibilidade, o salário, né? O vencimento e as vantagens permanentes, presta atenção, ó, que ele pode mudar isso aqui. O vencimento e as vantagens permanentes são irredutíveis, ou seja, depois que você tem um valor estipulado, ele só pode aumentar. Inxalá.
Aí existem os descontos previstos, que a gente já viu, né? Atrasos, ausências, saídas antecipadas. E os descontos legais, que a gente vai descontar imposto de renda, a gente desconta o, a previdência, tá? E existe consignação. Quando você for um servidor público, você vai poder fazer um empréstimo consignado, tá? E aí esse empréstimo no banco, ele é automaticamente deduzido da sua folha de pagamento. Além disso, você pode repor ou indenizar o erário. Dano, isso aqui, gente, reposição também é chamado de dano ao erário, tá? Pode cair na sua prova com esse termo, dano ao erário. Quando você recebeu, por acaso, algum valor que não deveria receber, e aí você vai ter que devolver esse valor. E aí você pode fazer um acordo e devolver em parcelas de 1/10 da sua remuneração, tá? Parcelado. Porém, presta atenção. Se você pedir o dano ao erário, você está devendo o governo, tá? Você recebeu um dinheiro a mais e agora você está devendo o governo. E aí surge uma outra oportunidade de você ir para outro concurso, ou você se aposenta, tá? Ou você é demitido. E aí você tem que devolver, gente. Você cria uma dívida, tá? E existe um prazo de 60 dias para você devolver todo o dinheiro que estava faltando do dano ao erário. Mesmo que ele tivesse parcelado, aí acaba o parcelamento e você tem que devolver o valor do dinheiro. E esse prazo é de 60 dias. Ou então você vai para dívida ativa. E aí é muito pior, muito mais complexo. Dominada essa parte aqui, vamos pra frente, que atrás vem gente. Ah, mais uma coisinha, outro desconto que pode ter, tá? Existe uma proteção financeira para o salário. O salário do servidor, ele não pode ser penhorado, tá, gente? Presta atenção. Existe uma proteção financeira para o salário do servidor. Vencimento, remuneração, provento não são objeto de arresto, sequestro ou penhora, exceto, gente, ó, presta atenção nas exceções. Qual é a única coisa que pode penhorar o seu salário? Pensão alimentícia, tá? Então, ó, decisão judicial para prestação de alimentos. Então, cuidado, você que tem aí um monte de menininho, vocês têm que pagar a pensão dos meninos, ou então vocês podem ter elas descontada do salário diretamente da folha de pagamento, certo? O que é que isso acontece? Às vezes o casal separa, faz um acordo, porém, em algum momento esse acordo não está sendo mais cumprido por algum motivo, e aí se entra na justiça para a pessoa é servidora pública e a justiça pede para descontar o valor da pensão alimentícia direto da conta do servidor, tá? Do salário. Bora pra frente, gente. Vantagem, gente. Vantagem é o que vem a mais, tá? É dinheiro, bufunfa. As vantagens, elas não são permanentes, né? A vantagem que é permanente é a gratificação. Algumas gratificações. Então, vantagem é o que vem a mais no seu salário, ó. Além do vencimento, pode ser pago indenização, gratificação e adicional. As indenizações são a ajuda de custo, as diárias e os transportes. E as gratificações a gente vai ver mais na frente, uma a uma. Indenização, ajuda de custo para servidor que está afastado, ó, por período igual ou superior a 30 dias. Pode ser por um serviço ou um treinamento fora do seu local de trabalho, de lotação, né? Do seu município. Diária, gente, a pessoa precisou fazer um trabalho e ela vai dormir fora. Então, é pago uma diária para reembolsar as despesas. Porém, se a pessoa não dormir lá, não tiver pernoite nesse lugar, aí vai ser só meia diária, tá bom? Indenização por transporte é para o servidor que realizar processos por meio
por meio próprio de locomoção para executar serviço externo. Gratificação adicional, eu pedi para vocês colocarem estrelinhas em algumas ontem, vocês lembram? Então, adicional noturno já foi muito cobrado. O que é que eu tenho que saber de adicional noturno? Que ele acontece, gente, de 22 às 5 horas, tá? 22 até 5 horas, não é a noite inteira. E quanto é o valor do acréscimo? 20%. 20% do valor dessa hora. Então, digamos que você ganhe 20, 30 reais por hora. Aí, durante 22 até 5 horas da manhã, vai ser 30 reais mais 20%. Certo? Isso é o adicional noturno. Adicional de serviço extra. 50% da hora normal é o valor de acréscimo. Limitado a 2 horas de diárias. 2 horas diárias e vedada a incorporação, a remuneração. Ou seja, eu tenho um extra. Aqui no hospital que eu trabalho, como funcionam esses extras? A chefia do hospital vê a necessidade do extra e solicita para a administração. E aí, esse extra ele é fornecido para um funcionário. Como é plantão, não é caso diário, né? Mas poderia ser, para você que é parte administrativa, ser diário, limite diário de horas. 2 horas a mais no seu trabalho. Mas nos plantões, geralmente, é um plantão extra, tá? E aí, esse valor que você recebe, ele não vai ser incorporado lá para você se aposentar. A sua remuneração. Ele é uma coisa extra, tá bom? Adicional de férias, que é 1/3 de remuneração. Atividade de penosa, insalubre ou perigosa, que a gente já viu, que ou a pessoa recebe insalubridade, ou a pessoa recebe periculosidade. Nunca as duas juntas, tá? Vai ter que escolher, isso já foi questão de prova. Tem também o serviço insalubre e perigoso das pessoas que trabalham com substâncias tóxicas, radioativas, tá? As férias dessas pessoas são 40 dias, dividido 20 dias em cada semestre. Adicional de tempo integral são para professores e pedagogos que são contratados como 20 horas, porém acabam cumprindo uma carga horária de 40 horas. Gratificação por exercício em cargo de comissão. O servidor é investido de provimento em comissão. É um benefício adicional de função de confiança, ou seja, não é toda pessoa que vai assumir esse cargo em comissão. Mas existe um número, gente. Qual é o número? O número mínimo de pessoas servidoras públicas que devem existir em cargos de comissão. 50% ocupadas por servidor, tá? Servidor de carreira, ou seja, servidor público. Tudo dominado, né? Tá para se garantir na prova. Gratificação de produtividade, ela é dada apenas para fiscais. Gratificação de regência para professores e gratificação de direção para direção professores. Férias, a gente falou ontem, né? 30 dias consecutivos anuais, pode ser acumulado 2 períodos em caso de necessidade de serviço. Só começa a ser concedida após 12 meses de exercício, tá? Operadores de raio-x têm direito a 40 dias, 20 dias consecutivos por semestre. Ela pode ser interrompida, gente. Vi questão de prova disso, ó. Pode ser interrompida suas férias quando houver uma calamidade pública, uma comoção muito grande interna, você for convocado para um júri, serviço militar ou interesse público. Porém, quando for do interesse público, deve ter a anuência do servidor. Vamos agora falar das licenças, tá? Licenças são muito cobrados em provas, então vamos botar aqui umas estrelinhas e depois a gente vai responder questão. Então, existe a licença por tratamento de saúde, doença em pessoa de família, afastamento do cônjuge, serviço militar, atividade
político-eletiva, capacitação, interesses particulares, mandato classista. Eu não vou me demorar porque a gente viu ontem cada particularidade dessas licenças. Então vamos lá para as questões. Então vamos responder questão? Olha só, essa aqui. O Estatuto do Servidor Público do município de Teresina dispõe, no tocante aos adicionais, a que faz jus os servidores municipais que, ou seja, o tema vai ser dinheiro bufunfa. O servidor, ao aceitar regime de exclusividade, para fins de percepção de gratificação de dedicação exclusiva, renunciará expressamente ao direito de exercer qualquer outra atividade, inclusive atividade liberal ou emprego privado, ressalvando o exercício de outro cargo público, em regime de acumulação lícita. E aí, vocês acham que está certo ou que está errado? Essa é falsa, tá, gente? Quando a pessoa é dedicação exclusiva, ela é exclusiva, inclusive de acumulação lícita, tá? Ela se assume o compromisso de ser exclusiva. B. A gratificação de produtividade é devida a servidores públicos que atuem em cargos e funções de assessoramento. Não, né? Produção tem a ver com dinheiro, produtividade, então é fiscal. Cargo de fiscal. Aqui a gente ouve falar que, por exemplo, agentes de trânsito, eles ganham uma gratificação de produtividade, os agentes da Cefaz. Então, assim, pode acontecer de haver uma gratificação de produtividade para pessoas que fiscalizam, certo? É o que está na lei de vocês. O serviço noturno prestado em horário compreendido entre 22 e 5, tá certo, será remunerado com um acréscimo de 20% do valor da hora normal, certo, considerando-se para este efeito cada hora como 52 minutos e 30 segundos. Certinho. Dá para vocês verem. O servidor fará jus ao adicional temporal de 5% a cada quinquênio. Gente, isso aqui não tem mais, viu? Foi revogado. O servidor pode perceber concomitantemente receber adicional de periculosidade mais insalubridade, desde que tenha laudo técnico que concorre presença. Falso, né, gente? Falso porque ou é periculosidade ou é insalubridade. Então, qual foi o nosso gabarito? Foi a C, serviço noturno. Aqui, ó, vocês dão uma olhadinha que tem a explicação bem direitinho pra vocês. Deixa eu ver se tem outra questão de vantagem. Como tá o coraçãozinho de vocês? Ó, vamos responder essa aqui. Deixa eu ver se tá aparecendo. No que se refere ao vencimento e remuneração do servidor público com base no que prever a lei, assinale a alternativa ao comando da questão correta. A remuneração é a retribuição pecuniária pelo vencimento no cargo público com valor fixado em lei. E aí, o que é que vocês acham? Responda, viu, que eu tô olhando. Errado. Essa definição é de vencimento. B. O servidor não perderá remuneração nos dias em que faltar o serviço. Tem que justificar, né, gente? C.
O vencimento, a remuneração e o provento não serão, em nenhuma hipótese, objeto de arresto, sequestro ou penhora. O vencimento. Essa aqui é aquele negócio que eu falei de proteção, porém tem uma exceção. Qual é a exceção? Pensão alimentícia, tá? Vencimento é a remuneração do cargo efetivo acrescido das vantagens pecuniárias permanentes em lei. Não, né? Vencimento é o salário base. Ele trocou, tá? Ele trocou, botou aqui e botou aqui. Essa é a definição de remuneração. Item é o servidor em débito com o erário que for demitido ou que tiver sua aposentadoria ou disponibilidade cassada terá o prazo de 60 dias para quitar seu débito sob pena de inscrição na dívida ativa. Verdadeiro, né? Verdade, verdadeiro. Gabarito, letra E. Volto já já no próximo vídeo.